para a sala acompanhando a professora. Amados, hoje nós vamos encerrar a lição de número 4, o capítulo 4. Começamos no domingo passado e hoje nós vamos encerrar, se Deus quiser, o capítulo de número 4, vendo as passagens bíblicas sobre a expiação limitada, o propósito e extensão do sacrifício de Cristo, bem como algumas objeções à expiação limitada. Bem, nós sabemos que expiação é a morte substitutiva de Cristo na cruz como um resgate para redimir pecadores da iniquidade, livrando-os da culpa e do domínio do pecado. Essa é a definição simples e objetiva do que seja expiação, como colocou Paulo Anglada. Amados, nós vimos na semana passada alguns textos bíblicos e hoje nós veremos outros textos. Está com eco, alguma coisa assim no microfone. Hã? O retorno, Obrigado, meu irmão. Você é um técnico. Oi, som. Bem, nós terminamos no domingo passado considerando o que é expiação e as inferências lógicas do que seja expiação. Hoje nós iremos nos deter de forma mais demorada com o ensino bíblico sobre a extensão da expiação, bem como o fundamento bíblico de tal doutrina. Amados, no próximos slides. Paulo Anglada, na página 72, mais à frente, tem o ensino das confissões reformadas. Próximo slide. Próximo. Depois desse slide aí, é o tópico que nós vamos considerar hoje. Pronto. Ensino bíblico sobre a extensão da expiação. Há várias passagens bíblicas que ensinam claramente que Cristo morreu por um grupo limitado e específico de pessoas. É declarado explícita e repetidamente nas Escrituras que Cristo morreu pelo seu povo, pela igreja, pelas suas ovelhas, ou por muitos, isto é, por uma parte apenas da raça humana. Quando nós lemos anteriormente Mateus 1, 21, foi dito a José, olha, o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O apóstolo Paulo, em Atos, capítulo 20, versículo 28, deixou bem claro que Cristo Jesus morreu pela sua igreja. Assim como ele também vai falar em Efésios, em capítulo 1 e capítulo 2. Fica claro que a extensão ou o propósito do sacrifício expiatório de Cristo está colocada sobre o seu povo, exclusivamente sobre as suas ovelhas. O Pai que nos elegeu antes da fundação do mundo, enviou o seu Filho para propiciar os nossos pecados. Cristo Jesus encarnou para propiciar os pecados daqueles que foram eleitos, não de todo o mundo. Porque à luz de Hebreus, bem como, devido a uma compreensão inequívoca da natureza e expiação de Cristo, se dissermos que Cristo morreu por todos, todo ser humano indistintamente, então todos serão salvos. Se nós dissermos isso, nós iremos cair na heresia do universalismo. O universalismo diz que todos serão salvos. O grande amor de Deus alcança, não somente no mundo presente, mas também na eternidade, todo ser humano. Com isso, o sacrifício expiatório de Cristo
não somente é suprimido, como negado. Porque se todos serão salvos naquele grande e glorioso dia, qual o propósito do sacrifício de Cristo? Pois se haverá pessoas nos céus que serão salvas, que foram salvas, sem o sacrifício expiatório de Cristo aplicado pelo Espírito Santo de Deus a eles, o sacrifício de Cristo não teve nenhum sentido. Todo aquele martírio, todo aquele sofrimento, toda aquela calúnia, aquele julgamento, não tinha nenhum propósito. É por isso que o universalismo é uma heresia. Pastor, será que o senhor não está exagerando, dizendo que se nós dissermos que todo ser humano será salvo, iremos cair no universalismo? Não. Palavras têm significados. Frases constroem a nossa crença. Então, se dizemos que Cristo morreu por todos indistintamente, ou nós estamos dizendo que o sacrifício de Cristo não garante a salvação, apenas possibilita, ou estaremos dizendo que todos serão salvos. Paulo Anglada, meus irmãos, quando ele vai falar a respeito das questões de todos, por todos os pecados, por todo pecador, perdão, quando ele vai abordar essa questão a respeito do que seja esse todos, ele vai trazer uma questão bastante simples. Nós vamos chegar nesse momento, mas eu só quero antecipar para você entender. Se eu disser assim, que é o que ele vai dizer no livro, se eu disser assim, olha, eu quero que todos venham à igreja, esse todo significa todo ser humano, todos os cristãos, ou todos os membros da IPMS? Todos os membros da nossa igreja. É isso que ele vai considerar de forma simples, que todos nas Escrituras deve ser entendido à luz do seu contexto. Porque todos não significa todo ser humano indistintamente. Isso fica bastante claro. Amados, quando nós abordamos essas questões, eu sei que, às vezes, nós nos deparamos com algumas questões que nos confrontam. Entretanto, nós devemos considerá-las, porque de fato está nas Escrituras Sagradas, e nós devemos crer de todo o nosso coração aquilo que está posto como ensino bíblico que nos traz esperança. Então, é como Paulo Anglada diz. Então, vamos para alguns textos bíblicos. Por exemplo, em Isaías 53, dos versos 8 ao 12, vamos ler cada um texto diferente. Eu vou ler Isaías 53, do 8 ao 12, aí cada irmão vai lendo outro texto bíblico. Tem um microfone ali se você quiser, mas se você puder erguer a sua voz e ler para que todos nós ouçamos, é muito bom. Isaías 53, dos versos 8 ao 12. Eu vou ler 53, do 8 ao 12, e a igreja lê os demais textos bíblicos. O ensino bíblico sobre a extensão da expiação funila a nossa compreensão a respeito do propósito do sacrifício do nosso Redentor. Vamos lá, Isaías 53, dos versos 8 ao 12, diz assim: Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo.
porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ainda no Velho Testamento, nós vemos claramente que o sacrifício expiatório de Cristo tem um propósito definido. O povo do Senhor, redimir o povo do Senhor, aqueles que estão em iniquidade, aqueles que estão em transgressão, e que só poderão ser salvos, que só poderão ser redimidos e restaurada a comunhão com o Senhor pelo sacrifício do Messias, do prometido. Vejam que no Antigo Testamento nós já vemos esse ensino bíblico de forma clara, a extensão da expiação. Pois eu retorno a dizer, se Cristo morreu por todos indistintamente, dado a natureza do seu sacrifício e a vontade do Senhor que prosperará, então todos serão salvos. Só que Jesus, ele disse, a porta é estreita e são poucos os que entram por elas. Vós não sois das minhas ovelhas, porque se vocês fossem das minhas ovelhas, não estavam querendo me matar. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, e eu dou a minha vida por elas. Nós vamos entrar já já nas objeções que é levantada ao todos, a todo pecado, todo homem, nós vamos entrar já já. Mas vejam que o ensino claro das Escrituras é que Cristo eficazmente morreu pelos seus eleitos. Mateus 1, 21, quem pode ler? Ela dará a visão de coragem de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém. João 10, 11, 14 e 15 e 26. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. O 15, né? Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. E o 26. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Agora vamos lá para Atos 20 e 28. Portanto, cuide de si mesmo e do rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo, a fim de pastorearem sua igreja, comprada com seu próprio sangue. Efésios 5, 25. Agora vamos para Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados do mundo, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o guardam para a salvação. E encerrando com João 17, há muitos outros textos bíblicos, mas esses textos são claros, que ele morreu pelas suas ovelhas, ele morreu pelo seu povo, ele amou a sua igreja e se sacrificou por ela. E João 17 diz, eu não oro pelo mundo, eu oro por aqueles que tu me destes. E diante de Pedro, na questão de Pedro negar a Cristo, ele disse, olha Pedro, eu roguei ao Pai por ti. A fé de Pedro foi sustentada, preservada e restaurada, porque Cristo Jesus intercedeu em favor dele. A intercessão de Cristo, ela é eficaz. E como nós vemos nas Escrituras Sagradas, não somente temos um intercessor nos céus, que está à destra do Pai, a interceder em favor pela sua igreja, pelo seu povo, mas também temos um intercessor aqui nesta terra. Quem é? O Espírito Santo. Amados, se nós dissermos que Cristo ele morreu por todo o ser humano indistintamente, eu estou sendo redundante só para ser enfático, exacerbadamente, se nós dissermos que Cristo morreu por todos, ou todos serão salvos, universalismo, heresia, ou Cristo não garante a salvação de ninguém, apenas possibilita, arminianismo. É por isso que em Dort,
os remonstrantes foram considerados como um grupo herético. Porque diante daquela assembleia, após 6 meses aproximadamente de discussão sobre a doutrina da salvação, onde havia representantes das igrejas de muitos lugares, após toda aquela discussão, toda aquela maturação deste ensino, eles chegaram à seguinte conclusão: olha, vocês estão errados, vocês estão interpretando mal as Escrituras Sagradas, vocês estão em heresia, porque houve uma discussão, houve um ensino, houve uma assembleia e houve a constatação de que a doutrina da salvação, nos moldes que nós estamos considerando aqui, ela é bíblica. É por isso que eles foram considerados como heréticos, porque eles estavam corroendo a natureza do sacrifício expiatório de Cristo, que foi tão eficaz, como diz o autor dos Hebreus, que foi necessário ser oferecido uma única vez, podendo assim cobrir toda a multidão dos nossos pecados. Amados, há várias passagens bíblicas que ensinam claramente que Cristo morreu por um grupo limitado e específico de pessoas. Pode falar, meu microfone aqui para o diácono Flávio ali. Então, vejam, meus irmãos, que como Paulo Anglada falou lá no início, quando ele estava ali confrontando calvinistas com arminianos, não se trata simplesmente de achismos, opiniões, mas de uma doutrina substancial, pois afeta o sacrifício de Cristo. E é tão impressionante o que o Pai fez por nós. Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Ele nos deu do seu Espírito para aplicar a pessoa e obra de Cristo, o qual nos é penhor. O Espírito Santo é o nosso penhor, a nossa garantia de entrada nos céus. Tudo aquilo que Cristo fez, que o Pai decretou, que o Espírito realiza, é para concretizar a nossa salvação. Porque se dependesse de nós, não seríamos salvos, não buscaríamos o Senhor, tampouco iríamos preservar na caminhada cristã. Mas o Pai preparou todas as coisas para efetivar a nossa salvação. É por isso, meus irmãos, que o amor do Pai por nós é um amor profundo. Daí Paulo dizer, olha, quando um homem que foi arrebatado ao terceiro céu, né, e os estudiosos acreditam que ele estava falando dele mesmo, sem sombra de dúvida o era, ele disse, olha, este homem ouviu palavras inefáveis, palavras inexplicáveis, que não era lícito falar. Aquilo que Paulo viu, aquilo que Paulo contemplou, sentiu, experienciou, foi algo maravilhoso. Entretanto, aquilo que Paulo viu era apenas um lampejo, um gotejar daquilo que nós seremos naquele grande e glorioso dia. E como Paulo diz, né, devido à excelência da revelação, foi-lhe posto um espinho na carne para que ele não se soberbecesse. Porque aquilo que Paulo viu, não somente nesse episódio, como em muitos outros, certamente poderia levar o seu coração ao orgulho, sendo que ele tinha essa disposição, nós temos essa disposição. E o autor aos Hebreus, falando desses grandes homens, né, que tiveram um aprofundamento em termos de comunhão e conhecimento de Deus, ele diz, olha, o mundo não era digno destes homens, mas estes homens eram sujeitos às paixões que nós somos sujeitos. Ou seja, o autor aos Hebreus está dizendo o seguinte, olha, eles tiveram uma grande experiência com Deus, o Senhor os preservou, alguns rejeitaram riquezas, como Moisés, família, como Abraão, terra. Alguns foram cortados ao meio, a tradição acredita que tenha sido o profeta Isaías. Viveram em caverna, em perseguição, o mundo não era digno destes homens. Mas o Senhor proveu uma promessa maior para eles. Mas o autor aos Hebreus, ele está argumentando não para levar o homem, não para enaltecer um homem, mas para dizer que eles foram o que foram por causa da graça de Deus, por causa do sacrifício de Cristo Jesus, pois eles no passado olhavam para o Messias como promessa.
E nós, à luz do Novo Testamento, nós presenciamos a realidade dessa promessa. Jamais que Deus dará o seu Filho para uma pessoa que está destinada ao inferno. Jamais que haverá no inferno pessoas por quem Cristo morreu. É impossível. Porque é o Senhor quem chama, sustenta, preserva e conduz ao novo céu e terra. O ensino bíblico sobre a extensão da expiação, ela é bastante clara. Porque, meus irmãos, Paulo Anglada, citando John Owen, porque John Owen, ele tem um livro bastante popular, é um clássico, o livro de John Owen, Por Quem Cristo Morreu. Ele cita bastante, ele diz assim: se Cristo morreu pelos pecados de todos os homens, então, como escreveu John Owen, por que não estão todos os homens livres do pecado? Você poderá dizer, por causa da incredulidade deles. Mas eu pergunto, a incredulidade é um pecado? Se não é, porque todos os homens são punidos por causa dela. E se é um pecado, então deve estar incluída entre os pecados pelos quais Cristo morreu. Não fosse assim a morte de Cristo, não expiaria todos os pecados dos homens. A expiação, neste caso, seria insuficiente para perdoar o pecado da incredulidade. Que absurdo! Paulo Anglada, dialogando com John Owen, ele atesta a seguinte realidade: se Cristo morreu por todos os pecados, por que ainda há pessoas na incredulidade? Porque se Cristo morreu por o pecado de alguém, esta pessoa ela é liberta da escravidão do pecado. Mas como há pessoas que ainda é escrava da incredulidade, por exemplo? A incredulidade não é um pecado? Se Cristo morreu por ela e ela ainda está em pecado, o sacrifício de Cristo é ineficaz. Daí ele declarar de forma enfática, exclamar: que absurdo! É por isso que os arminianos, eles não levam as últimas consequências às suas premissas. Eles não levam as últimas consequências dos seus postulados, das suas conclusões, porque eles solapam o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo não garante a salvação, o sacrifício de Cristo não liberta do pecado, o sacrifício de Cristo apenas cria uma possibilidade de salvação que, em última instância, é causada pelo homem. Se você chegou naquele grande e glorioso dia, na perspectiva arminiana, então você pode dizer, Deus nos deu aquela graça preveniente, aquela graça que me assiste, mas foi eu que colaborei. Se eu não tivesse perseverado, se eu não tivesse ido até o fim, eu não teria chegado até aqui. Mas graças a mim, e com a ajuda de Deus, é claro, mas graças a mim, então eu cheguei aqui. Mas Paulo, em Romanos capítulo 4, ele vai dizer, Abraão não tem do que se gloriar diante de Deus. Porque se ele tivesse do que se gloriar, já não seria graça, seria obras. Mas Abraão foi justificado pela graça, Davi, adúltero e assassino, foi absolvido pela graça, e nós somos salvos pela graça mediante a fé. É o argumento do apóstolo Paulo, colocando os grandes heróis dos judeus. Não, Abraão, é como muitos cristãos hoje fazem, Abraão ele era um homem de fé, como eu queria ser ele. Davi foi o grande monarca, o grande rei de Israel, como eu queria ser como Davi foi. Para os judeus, Abraão ele foi o maior exemplo de fé, e Davi o maior monarca que Israel já teve. Israel, ainda hoje, não consegue ter aquilo que Davi teve sobre a nação de Israel. Eles subjugaram os filisteus, eles expandiram geograficamente, e nações significativas serviam Israel, que é uma nação pequena, pequena. Vejam, meus irmãos, que Paulo ele está dizendo o seguinte, olha, Abraão foi justificado pela fé,
Foi pela graça que ele foi salvo. Davi merecia a morte, mas ele foi absolvido pela graça. É por isso que Davi, ele diz, olha, feliz o homem que não tem os seus pecados imputados. Porque se o Senhor fosse considerar o meu pecado e o seu pecado, o de Davi e de Abraão, nenhuma carne subsistiria diante de Deus. Porque Deus, ele é santo. Mas, como diz Paulo, é graça. É graça. Amados, alguém quer perguntar alguma coisa, acrescentar algo? A irmã Luísa aqui. Se você não abrir, ele não vai entrar. Quer dizer, é uma heresia, né? Quer dizer, eu tenho que abrir. Não é nem que seja uma heresia, mas é um erro de interpretação. Mas aí ele fala mais para aquelas pessoas que fazem apego, né? Ah, Jesus está batendo. Se você tem a chave, se você abrir, aí ele abre. Aí o outro tem assim, dê uma passada para frente, que ele dá não sei quanto. Tudo assim, esses termos, que não é bíblico. Deu uma chance a Deus. Dê uma chance a Deus, justamente. Amados. Uhum. Então, eu acho assim que, se realmente a pessoa nesse momento for escolhida pelo Senhor, é o Espírito Santo de Deus que vai agir, né? Sim. No coração, na mente dela, para que haja uma libertação e tudo, mas não é que é ela que decide. Sim. Agora, vamos... Justamente, vamos por parte. Sim, vamos por parte. Apocalipse 3:20, Cristo falando para a igreja. Olha, estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu vou entrar e vou cear com ele, ele comigo. Jesus está falando com a igreja. Então, não é para pecadores. E outra, enquanto Cristo não mudar os nossos corações, como profetizado no Antigo Testamento, tirando o coração de pedra pelo um coração de carne, jamais queremos olhar para ele, jamais que nós iremos desejá-lo, dizer sim para ele. Então, Cristo, em Apocalipse 3:20, está falando para a igreja, para cear com a igreja, porque é a igreja quem tem a responsabilidade de se manter em comunhão com ele, embora nós saibamos que é ele quem nos dá a verdadeira comunhão, e é o Espírito Santo que age em nossos corações, nos transformando, nos dando nova vida. E nós sabemos que não é por força nem por violência, porque quando isso foi dito, a nação de Israel servia ao Senhor conforme o seu rei. E se de repente o rei dissesse, olha, vamos servir a Deus, então todo mundo servia. E isso para a mente humana pode ser problemático, porque às vezes algumas pessoas se dizem cristãs sem serem. Em um contexto de Israel, por exemplo. Se dizem israelitas sem serem, pois não têm uma fé depositada em Deus. Com isso, algumas pessoas podem querer obrigá-las a servir a Deus. Daí vem, não é por força e nem por violência. Não é por uma lei estatal, não é por um governo humano que fará com que as pessoas sejam ovelhas do meu aprisco, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Agora, é claro que nesse contexto, à luz do que a irmã Débora falou, né, de que não é por força nem por violência, nós temos a incumbência de proclamar a palavra, mostrando razões à pessoa para que ela tenha convicção dos seus pecados e a necessidade de Cristo Jesus. É claro que nós não vamos ficar, vamos lá na frente, eu vou lá contigo, bora, eu vou... A gente não vai fazer isso, porque isso é constrangedor e forçar a pessoa a ter uma postura que talvez nem queira, ou até mesmo prejudicar ela que estava querendo. Nós não vamos fazer isso. Mas a palavra sendo exposta de forma simples, objetiva e até persuasiva, no sentido de que, olha, todos nós estávamos em estado de pecado. E sem Cristo Jesus nós vamos para o inferno. Então confesse a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, pois é a única maneira de você ser salvo. Nós podemos fazer isso e devemos, aliás. Passar aqui para a irmã Débora e depois para a irmã Adriana. Só colocar assim, né, que o povo judeu
Uhum. Como fica o coração desses judeus que ainda não tiveram essa experiência real com Cristo? Quer dizer, eu pertenço ao povo escolhido, quer dizer, eu já fui escolhido, entendeu? E muitas vezes, nessa questão da expiação, entendeu? Dessa aceitação aí, porque até mesmo para o povo judeu, eu creio que muitos não serão escolhidos. Não é porque assim, eu tenho a descendência, está no meu sangue, eu sou judeu, entendeu? Já está resolvida a minha situação, entendeu? Eu acho que não é também por aí. Até mesmo por essa questão, ou o Espírito Santo vai agir uma vez que o camarada pertence à linhagem e ponto, vai ser salvo em algum momento, de qualquer forma, eu digo assim, pelo Espírito Santo. Uhum. Ah, Só pegando uma dica aqui, pastor, na palavra da irmã Débora, esse texto ali, Cristo morreu pelo seu povo, também pode ser interpretado como pelos judeus, pelos seus da sua descendência étnica, né? Mas aí a gente fica pensando, e por que então Jesus diria o ide? Por que pregar para todas as criaturas, né? Pegando esse gancho dela. Sobre Tanto a questão da interpretação, às vezes, como é perigoso interpretar um texto somente ele dissociado dos outros, né, dos demais. é por isso que os reformadores trouxeram aquela premissa de que a Escritura interpreta a Escritura. Analogia da fé. A Escritura interpreta a Escritura. O apóstolo Paulo responde essa questão da irmã Débora, do que nós estamos considerando, em Romanos. Mas não só Paulo. Olha o que João, no primeiro capítulo do seu evangelho, ele diz. Evangelho de João, capítulo 1. Verso 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João, ele é claro. O apóstolo Paulo diz que os judeus receberam os oráculos, os sinais, eles foram um povo escolhido, fora escolhido por Deus. Eles foram extremamente beneficiados com tudo isso? Sim. Mas Paulo, ele vai dizer que o Senhor, ele tem um propósito com um remanescente, aqueles que andam nas pisadas de Abraão, independente da etnia, porque os judeus diziam, olha, nós somos eleitos, nós somos salvos, porque nós somos da nação de Israel. Só que eles desprezaram o Senhor, e o apóstolo Paulo diz, olha, o Senhor ainda tem um propósito com o povo, porque entre os judeus, aqueles a quem o Senhor escolheu, ele não escolheu toda a nação de Israel indistintamente, mas aqueles que andam nas pisadas de Abraão, porque esses sim são os verdadeiros judeus, os verdadeiros israelitas, como ele também vai falar em Gálatas, e como João antecipa aqui no seu evangelho, dizendo, olha, Cristo ele veio para o seu povo, mas o seu povo o rejeitou, mas todos aqueles que creem em seu nome, será concedido o poder de serem feitos filhos de Deus. Tanto João como Paulo está argumentando que não é o sangue que diz que nós somos salvos, mas o crer em Cristo. Só que João, assim como Paulo, ele ainda vai mais longe e diz, não é a nação, não é a etnia e nem as obras, mas aqueles que são alvo do amor eletivo de Deus, como ele vai falar no versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, ou seja, não é a descendência, não é a vontade humana, mas é Deus. É o novo nascimento que Deus nos dá. Entre os judeus, o Senhor ele tem os seus salvos? Tem. Entre os brasileiros, entre os americanos. A Europa, né, que é um povo pós-cristãos. O debate de Cristo com os fariseus, nós somos filhos de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês Não, pode falar.
A Vulgata Latina tem vários problemas. Quando ele disse, alegra-te, favorecida, então ele traduziu por cheio de graça. Então ele complicou o negócio. Então tem essas coisas. Então, é difícil, por isso que a gente tem que estudar. Ó, passar ali para a irmã Adriana, eu passo para você. Diga lá, minha irmã. Pastor, assim, com relação a essa questão de por muitos você povo, por aqueles, e quando existe o ID, aí as pessoas dizem assim, Jesus ele morreu, mas pelo seu povo. Mas é preciso que você aceite, é preciso que você reconheça. Então, na interpretação do texto, pegando o gancho que o irmão estava falando, existe muita questão da interpretação. Sim. Falou da Bíblia que a palavra que interpreta a palavra. As pessoas confundem nesse sentido onde eu tenho que pregar. Mas por que eu tenho que pregar se eu estou dizendo que Deus já escolheu, Deus já tem seus? Então por que eu tenho que pregar? Na concepção de algumas pessoas que eu conheço, arminianos, é justamente isso. Não é que sejam todos, é que eu preciso pregar e alguns vão entender e alguns vão aceitar. Então sou eu que estou aceitando de qualquer forma. Entendeu? Essa questão da pregação, do evangelismo, ele deixa muito a desejar na questão dos contextos anteriores. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que Deus foi para todo aquele que nele crê. Deus foi para todo aquele, na hora que eu for pregar para qualquer pessoa que entender e dizer, eu aceito, então eu já estou salvo. Porque eu aceitei. Uhum. De qualquer forma, é É. essa interpretação. E vários textos de fato dizem isso, né? Para todo aquele que crê, que entender. É verdade. É aquilo que Paulo Anglado diz, né? Todos nascem arminianos. Só, só mediante as escrituras é que se tornam calvinistas. Mas diga aí lá, meu irmão. Chama a gente de só veteriano. Por quê? Veja bem. Mas eu posso dizer, se essa palavra tocou o seu coração, você professa Cristo, eu posso dizer isso. Pode. É aquilo que Paulo diz, olha, qual o momento da salvação de se converter? É agora. O tempo aceitável é agora. Então, se você está pregando e tem a oportunidade de conduzir a pessoa pela graça de Deus aos pés de Cristo, faça. Sim, diga lá, irmão Flávio. Tem, porque é o meio, nós teremos um capítulo só sobre isso, o calvinismo e o evangelismo. Porque o Senhor, ele elegeu na eternidade, ele enviou o seu Filho para expiar os pecados dos seus eleitos, e ele atrai os seus eleitos ao seu aprisco, mediante a pregação do Evangelho, pois a pregação do Evangelho é o meio determinado por Deus para alcançar o seu povo. Diácono Flávio. Mateus 22. Não vou ler o texto todo, só vou ler um versículo só para fazer um contexto. Mateus 22, 29. Jesus respondeu: o erro de vocês é estar. Essa minha é uma nova versão transformadora. Vixe. Jesus respondeu: o erro de vocês é estar. Só brincando, meu irmão. Pode continuar. O erro de vocês está em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. 29, 30. Pois quando os mortos ressuscitarem, não se casarão, nem se darão em casamento. Nesse sentido, serão como anjos do céu. Logo depois. Justamente porque
Foi um exemplo que uma vez eu trouxe aqui a respeito de um homem, né, que passou muito tempo orando pela sua família, não viu a conversão de ninguém, morreu. Mas após a sua morte, quase toda a sua família se converteu a Cristo. Não é porque não estejamos vendo que o Senhor não esteja trabalhando, porque é o que as Escrituras dizem, ainda não se viu, ainda não se ouviu, um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. O profeta Isaías, já no final ali do seu livro, deixa isso bem claro. O Senhor, ele está trabalhando. Assim como foi a minha experiência, talvez tenha sido a de muitos aqui. Rejeitava Cristo, escarnecia do cristianismo. Hoje é cristão. Hoje eu sou pastor. Olha como Deus é bom. Eu escarnecia, eu zombava, eu brincava, eu blasfemava contra Deus. Mas o Senhor transformou o meu coração. E eu sou o primeiro pastor da minha família. O meu irmão também está no caminho do pastorado. Talvez em janeiro ele seja ordenado ao pastorado também. Só tem nós dois. Só nós dois de cristão na nossa família. Mas veja a bênção que o Senhor já deu. 2 pastores na nossa família. Não tinha nenhum cristão, agora tem 2 pastores. Certamente, quando nós morrermos, Cristo não estiver voltado, certamente haverá muitas conversões na minha descendência, porque os meus filhos são cristãos. Então eu vou partir para a glória, e depois de muitos anos, Cristo ainda não tendo voltado, a minha descendência haverá muitos cristãos. Por causa de mim, por causa da graça de Deus, porque Ele disse que Ele abençoa a descendência do seu justo. E nos Estados Unidos houve uma pesquisa de árvores genealógicas a respeito de cristãos e aqueles que não eram cristãos. Na árvore genealógica de um cristão, havia médicos, advogados, pedreiros, pintores, cristãos, também havia não cristãos, mas era uma árvore genealógica que a maioria eram pessoas voltadas para o cristianismo, e não sendo cristãos, eram pessoas de índole que refletia o cristianismo em algumas facetas. A árvore genealógica do ímpio havia assassino, estuprador, viciado, aqui e acolá havia uma coisa boa. O que eu estou pontuando é que a graça de Deus se estende à nossa descendência, pois Ele prometeu, por causa da sua graça e bondade, que Ele abençoaria a nossa descendência até a 4ª geração. O Senhor, Ele é bom, mas tudo isso é graça. Tudo isso é graça. Amados, agora nós também devemos ter o cuidado de não sermos orgulhosos. Eu conheço um irmão que ele vem de uma descendência de pastores presbiterianos que fizeram muita obra missionária. Ele não é pastor, mas ele se vangloriava por causa do sobrenome dele. Eu era triste, porque eu sei quem ele é. Ele não fazia nada pela igreja, ele era uma pessoa ausente, mas que ficava se vangloriando do seu sobrenome. Eu estou pontuando justamente isso. Embora eu seja o primeiro pastor da minha família, o meu descendente não pode ficar se vangloriando de quem eu fui, ou de que outras pessoas da nossa família fez, mas descansar em Deus, se humilhar ao Senhor e fazer a obra dele. Porque a obra do Senhor continua, nós devemos pregar, devemos anunciar. O ponto é que às vezes a nossa visão, ela mais reflete o homem, o ego, de que a graça, a soberania e o sacrifício de Cristo Jesus em tudo aquilo que estamos fazendo. É por isso que eu estou pontuando. O orgulho humano sempre vai ser eu fiz, eu sou, ou o meu bisavô foi aquele fulano de tal. E o que é que nós estamos fazendo agora? A nação de Israel era assim: eu sou filho de Abraão. E as Escrituras diz: vocês têm por pai o diabo. É a graça de Deus que nos salva, sustenta, preserva e conduz. O homem, contudo, sempre terá essa inclinação para uma autopromoção. E nem Abraão, ou qualquer outro, pode se vangloriar diante de Deus.
Queridos, o ensino bíblico sobre o propósito da expiação é bastante claro. É o próximo slide. Ensino bíblico sobre o propósito e o resultado da expiação. Lá em Lucas, capítulo 19, versículo 10, diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aí todo mundo aqui, não, todos são perdidos, de fato. Mas o propósito do sacrifício da expiação de Cristo, da pessoa de Cristo, é glorificar o Pai, buscando o perdido. Aquele que está em trevas, que foi eleito pelo Pai. Olha, eu vim buscá-lo, eu vim salvá-lo. Esse é o propósito do sacrifício de Cristo. Agora vamos lá para 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Olha o que Paulo diz a Timóteo: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele veio salvar e buscar o perdido, ele veio perdoar e salvar os pecadores. Agora vamos lá para Hebreus 9:12. Hebreus 9:12 diz assim: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Agora, lá no capítulo 1 de Hebreus, verso 3, diz assim: ele que é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele veio salvar e buscar o perdido, ele morreu pelos pecados, ele veio para purificar os pecadores, ele veio para sustentar aqueles que estavam em trevas, tirando-os dessa lamentável condição, conduzindo para o seu reino. Agora vamos para esse último texto, que é Colossenses 1, verso 21. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos, inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. Outrora. Essas e outras passagens bíblicas sustentam que o propósito da expiação foi efetivamente alcançado por Cristo. Sua morte assegurou redenção eterna, a purificação dos pecados e a reconciliação de todos os que se propôs salvar, os eleitos que o Pai lhe dera. O propósito e o resultado da expiação é esse, como nos diz a Escritura Sagrada. O problema é justamente a pessoa que a interpreta, que a lê esse ensino segundo as suas perspectivas. Cristo morreu por todos os pecados, por todos aqueles que estavam em trevas. Só que, se nós seguirmos essa linha de raciocínio, nós vamos entrar naquela falsa perspectiva negada no início. Então, ele não garantiu a salvação de ninguém. Ele não garantiu a eternidade de ninguém. O ensino bíblico sobre o propósito, o resultado da expiação é: ele salva os seus eleitos, a sua igreja, o seu povo, aqueles que estavam em pecado, reconciliando-os com o Pai. Ele se propôs salvar e ele efetivamente salva. Ele expiou os seus pecados, ele os redimiu. Jesus, na cruz do Calvário, quebrando ali paradigmas humanos, disse: eis aí a tua mãe, e mãe, eis aí o teu filho. Porque agora nós somos a família de Deus. Sem o senhorio de Cristo em nossas vidas, não há comunhão, não há vida, não há eternidade. É por isso, meus amados, que
Cristo Jesus, ele chama para si a exclusividade da salvação. Porque não há outro nome pelo qual os homens importam, que assim sejam salvos. É Cristo Jesus. Eu sei que a nossa sociedade, e hoje eu vou até pregar sobre isso, né, como falar de verdade, juízo e justiça, mas né, em outra IPB hoje à noite, mas quem vai pregar aqui hoje à noite é o pastor Jorge Araújo, de Potilândia. É justamente sobre isso. Diante da sociedade que é antagônica a Deus, a única coisa que nós podemos fazer, meus irmãos, é apresentar o evangelho puro e genuíno. Porque é o evangelho puro e genuíno que salva, que liberta, que transforma. E como Paulo diz, olha, ele veio salvar pecadores, o qual eu sou o principal perseguidor, maltratador, um homem que estava consentindo na morte dos cristãos, mas que diante de Cristo Jesus ele se dobrou, ele ficou cego, porque Cristo Jesus diz, olha, por que tu me persegues? Persegue a igreja, quem persegue a igreja persegue Cristo. Né? Cristo, meus irmãos, não somente salvou a Paulo, como ainda deixou bem claro para ele, olha, eu vou te mostrar o quanto tu vai padecer pelo meu nome. E você vê Paulo reclamando? Não. Murmurando na prisão? De forma alguma, porque ele foi salvo. Ele foi salvo em Cristo Jesus, por pura graça. Hã? Não entendi. Sim, né? Porque as escrituras assim diz, né? Digo fraco, eu sou forte. Mas não por causa de nós mesmos, por causa de Deus, né? Que nos alimenta, que nos direciona. Pois bem, nós vamos entrar no capítulo lá sobre calvinismo e evangelismo, mas notem, meus irmãos, que as escrituras, elas devem ser expostas como ela é. É claro que você não vai chegar para uma pessoa que não tem conhecimento de Cristo Jesus e dizer, olha, talvez Cristo tenha morrido por você. Não sei, ele é quem sabe. Mas uma coisa é certa, ele só morreu pelos seus eleitos. Não sei se você é um eleito. Você não vai falar dessas coisas para as pessoas que não têm nenhum tipo de contato com as Escrituras Sagradas. O seu dever é pregar a Cristo, é testemunhar arrependimento e salvação em Cristo Jesus. Mas... Justamente. Desnecessário e até confuso. Né? E até confuso. Uma vez há muitos anos atrás, eu evangelizando com alguns jovens, aí de repente eu ficava dando assistência aos grupos de jovens, né? Sempre ficava ali acompanhando-os. Eu cheguei para uma determinada dupla e ele estava falando de sinagoga. Aí eu disse assim, meu irmão, posteriormente, né, meu irmão, não é relevante você estar falando de sinagoga para a pessoa, né? Que não faz muito sentido, você vai confundi-lo, você vai perder tempo ao invés de estar pregando a Cristo, enfim. Nós temos que ser precisos no testemunho da salvação aos perdidos, como os apóstolos fizeram. Cristo Jesus, sua morte e ressurreição, arrependimento, confissão de pecado, eram coisas simples que os apóstolos passavam. Agora para a igreja não. Para a igreja é ensino. E o autor aos Hebreus ainda diz, olha, era para me estar falando de coisas profundas, mas eu tenho que falar aqui de leite para vocês, porque vocês têm negligenciado, né, o crescimento, a maturidade. Nós sabemos que a epístola aos Hebreus é uma epístola bastante profunda. Então, para a igreja, nós ensinamos essas verdades. Se porventura alguém não quiser se submeter, aí é outra questão. Mas para o perdido, não. É a cruz de Cristo. Para a igreja, é toda a Escritura, é todo o conselho de Deus. Pontos bons, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mas também outras questões. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivos. Voltem ao passado para ver o que é que acontece. O autor aos Hebreus dizendo, né? Amados, diante de tudo isso que nós estamos estudando, algumas pessoas levantam algumas objeções. Por exemplo, passagens alegadamente universalistas. Algumas pessoas, quando levantam algumas questões, vão dizer o seguinte, olha,
algumas passagens bíblicas são frequentemente citadas em defesa da expiação universal, porque nelas é dito que Cristo morreu pelo mundo. Só que o Paulo Anglada, ele vai trazer 5 tópicos que traz significado ao que o mundo pode ser. Dependendo do seu contexto, o mundo pode ser o universo material, o mundo como um sistema corrompido, principalmente no Evangelho de João, bem como em outros textos bíblicos, Efésios, por exemplo, quando ele vai falar, né, das concupiscências, das paixões deste mundo, ou seja, quando o mundo aparece nas Escrituras Sagradas, nem sempre significa o mundo se restringindo a todas as pessoas, mas pode ser o universo material, o mundo como um sistema corrompido, o mundo pontuando a condição humana, né, o mundano, o reino de Satanás, aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim, João 14:30, né? Jesus, ele coloca o mundo como o reino de Satanás, o mundo jaz no maligno, e os habitantes do mundo. Então, quando a palavra mundo aparece nas Escrituras Sagradas, ela pode significar o universo material, o mundo como um sistema corrompido, a condição humana, o reino de Satanás e os habitantes do mundo. É por isso que eu não posso sempre interpretar a palavra mundo como sendo os habitantes da terra, porque nem sempre isso significa. É isso que o Paulo Anglada vai pontuar na página 76 em diante. É aquilo que eu falei a princípio. Olha, eu gostaria que todo mundo viesse para o culto aqui à noite. Todo mundo não significa todos os habitantes da terra. Aqui não cabe 150 pessoas. Então, nós temos que interpretar as palavras conforme o seu contexto. Mas também há passagens que afirmam que Cristo morreu por todos. Essas são algumas das objeções que são levantadas. Amados, vejam que o mundo pode significar todos os habitantes ou classes sociais diferentes. Deixa eu encontrar um texto aqui para nós considerarmos juntos. Pronto. Em 2 Pedro 3,9, temos o seguinte: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aí as pessoas pegam esse todos aqui, olha, Cristo morreu por todos, ele é longânimo, ele quer que todos sejam salvos. Pedro, ele está explicando, aí Paulo Anglada simplifica, Pedro está explicando que a aparente demora do retorno de Cristo é prova da sua longanimidade para convosco, ou seja, para com os seus eleitos. A abrangência de nenhum pereça e todos cheguem ao arrependimento é determinada no próprio verso, convosco, isto é, os destinatários da carta, a classe de pessoas a quais ele está escrevendo. Quem são elas nesta carta? Nesta carta, né, são os que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. O Senhor, ele é longânimo, porque ele não quer que nenhum pereça, os seus eleitos. Então, ele é paciente. É como Paulo, que perseguiu a igreja, mas depois o Senhor o transformou, e muitos outros. Amados, tanto em 2 Pedro 3,9, como em 1 Pedro 1, 1 ao 2, Pedro, ele está dizendo que a aparente demora de Cristo é prova da sua longanimidade para com os eleitos, pois não pode permitir que nenhum deles pereça. Quando Jesus diz assim, olha, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Aí algumas pessoas vão pegar o outro texto que diz assim, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Aí alguns erradamente dizem, olha, os eleitos podem ser enganados. Não, Cristo está falando ao contrário. Eles não serão enganados. É isso que Cristo está enfatizando.
Porque a sagacidade, o empenho das trevas, do mundano, dos falsos líderes é tão grande que os eleitos sofrerão, em alguma medida, tais pecados e atitudes ardilosas, mas não serão enganados. Assim é nesse texto que nós estamos considerando. O Senhor é longânimo para com os eleitos, porque o número é definido, é absoluto. Todos aqueles, né, que estão escritos no livro da vida, aqueles que ainda não foram salvos serão, aqueles que já foram salvos irão permanecer em seu estado de salvos, podem até cair da comunhão, mas nunca da união com Cristo, porque Cristo morreu por eles. É o que Paulo fala em Romanos 6. Não somos mais escravos do pecado, mas ainda há a presença do pecado em nossas vidas, ou seja, ainda caímos. Mas a união que nós temos com Cristo nos garante que nós que fomos unidos a Ele, seremos ressuscitados. Podemos tropeçar, fraquejar, porque ainda há a presença dos pecados em nossas vidas, mas nunca iremos cair do estado de graça, de salvos. Diga lá, meu irmão. Justamente. Na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios 15, 22, diz assim: porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aí alguns vão dizer, olha, a universalidade do pecado não caiu sobre todos, então a vivificação também será sobre todos. Só que na questão de Cristo há o elemento da fé. Vivificados serão aqueles que creem nele. O contexto é claro, eu não posso pegar uma única palavra e tentar construir uma salvação para todos. Uma única palavra, todos, ou mundo, como muitas pessoas pegam. Então, o arminianismo, é como eu falei lá no princípio, o arminianismo ele pode ser sustentado pelo senso comum, pela uma perspectiva humana, mas exegeticamente não, porque a Bíblia ela é clara. E quando eu falo de exegese, eu falo da ciência da interpretação do texto bíblico, como os mestres devem fazer, respeitando o seu contexto, o gênero literário, a construção das palavras em grego, em hebraico, o que for, embora as nossas traduções são muito boas, as nossas traduções são muito boas, mas há alguns textos de difícil compreensão que você tem que se utilizar de ferramentas exegéticas, léxicos gregos, né, de homens experimentados, mais profundos, né, que passaram anos e anos se dedicando à língua grega ou hebraica para facilitar a nossa compreensão, mas as nossas traduções são muito boas. Em 1 Timóteo, aí esse texto aqui é um clássico, em 1 Timóteo 2, 4 ao 6, diz assim: o qual Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre o Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Tá vendo, né? Tá vendo, o texto deixa bem claro que o Senhor ele quer que todos os homens sejam salvos. Contudo, o significado de todos nessa passagem é claríssimo. Qual foi a orientação de Paulo a Timóteo nos versos anteriores? Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Verso 1. Quem são todos os homens? O verso seguinte responde: em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. É aos reis e às autoridades que Paulo se refere aqui.
Sua exortação a Timóteo é, portanto, no sentido de que a igreja intercede em favor deles, pois Cristo não morreu apenas em favor de escravos, de pobres ou cidadãos comuns, que era a massa da igreja. A igreja primitiva era composta por escravos, pobres, cidadãos comuns. Mas Paulo, orientando a Timóteo, diz, mas em favor de toda classe de pessoas, fazendo aqui a contextualização, mas em favor de toda classe de pessoas, inclusive de reis e autoridades. O apóstolo Paulo, preso, nos informa, na sua epístola aos Filipenses, que toda a guarda pretoriana ouviu o evangelho. E os da casa de César. Então, o cristianismo, naquela época, não é só composto por pobres, cidadãos comuns, mas nós devemos orar por aqueles que estão em iminência, governantes, soldados, generais. A igreja, Cristo ele não morreu só pelo pobre, ele morreu também pelo rico, ele também morreu por aqueles que estão exercendo grandes autoridades. E nós sabemos, meus irmãos, que na história do cristianismo nós temos assim muitas pessoas dessa natureza. Amados, vamos caminhar para a conclusão. O que nós calvinistas queremos enfatizar com relação à doutrina da expiação limitada é que Cristo é a nossa redenção. Nele temos a redenção, a remissão dos pecados. Página 84 do livro. Ele não apenas o tornou possível, mas é de fato a nossa redenção. Ele pagou o preço e efetivamente nos redimiu. Tão objetiva foi a expiação, tão real foi a morte substitutiva de Cristo em nosso lugar, que no momento em que ele morreu por nós, os eleitos, Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. 1 Coríntios 1,13. Do ponto de vista divino, quando Cristo ressuscitou, ressuscitaram juntamente com eles todos os eleitos e nos assentamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Lá para o último parágrafo. Aleluia! Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Glória a Deus. O que as Escrituras nos apresenta é a garantia de salvação, de redenção, de eternidade, não possibilidades. O que as Escrituras nos apresentam é um Deus soberano, que na eternidade, vendo que o seu povo iria cair em pecado, decidiu enviar o seu filho, o seu único filho, que hoje não é mais único, mas o primogênito, enviar o seu único filho para propiciar os nossos pecados. E para a aplicação da pessoa e obra de Cristo, ele ainda enviou o seu Espírito, que procede do Pai e do Filho, para aplicar a pessoa e obra de Cristo a nós. Ele é o nosso penhor, a nossa garantia. O Pai, o Filho e o Espírito, a Trindade Santa e Bendita, harmoniosamente decretou a nossa salvação e eleição. Por isso, meus irmãos, que ele deve ser glorificado, exaltado. E o livro de Apocalipse, que é um livro de esperança, encorajamento, triunfo, demonstra que a igreja, ao decorrer da história, ela sempre foi perseguida e sempre será. Mas Cristo Jesus, ele vai punir os ímpios, vai punir Satanás e seus demônios, lançando-os no inferno por toda a eternidade para serem atormentados, enquanto nós, os eleitos, estaremos ao lado do nosso Senhor para toda a eternidade, desfrutando de justiça, gozo e paz. Porque ele tem em suas mãos o livro. Ele detém em suas mãos a história humana. E nada foge ao seu controle. E Cristo Jesus morreu para tornar-nos uma realidade todo esse desfrute que nós teremos naquele dia. Por isso, meus amados, que o arminianismo ele se desvanece diante dessas verdades das Escrituras Sagradas, porque toda má interpretação não há de subsistir
à luz de um escrutínio bíblico, firme e coerente. Contudo, o homem sempre ele vai se colocar como senhor da sua vida ou tentar uma forma de se arranjar com Deus na medida que ele colabora com a sua salvação, santificação e eternidade. Mas nós sabemos que isso não se sustenta biblicamente. Que o Senhor seja glorificado em nossas vidas pelo que Ele fez, porque tudo aquilo que Ele fez é bom. Tudo que o Senhor faz é bom. Amados, o primeiro Adão foi criado em estado de pureza, de justiça original. Ele caiu em desgraça, em pecado. Mas o segundo Adão, Cristo Jesus, que é a nova criação, entre aspas, ele é perfeito. Ele foi preservado no ventre da mulher, nunca pecou, obedeceu integramente. A Bíblia diz que nós seremos semelhantes a ele. Então, é por isso que a Bíblia diz que a segunda criação suplanta a primeira. Porque os planos do Senhor não são frustrados, tudo está debaixo do controle dele, da vontade dele. E tudo que acontece, que está no centro da sua vontade, sempre irá glorificá-lo e nós seremos beneficiados em tudo isso. Amém. Passar para o nosso secretário aí para a leitura de estatísticas. As crianças estão voltando.